Que raiva que eu tô de gravar isso aqui, mas beleza, vamos lá, mudo e vamos começar. Ah, mudo. Eu fiquei mudo. Rompemos nossa programação normal para transmitir o caso de um ídolo, que já sabemos que não dá pra ser tão ídolo assim, mas leva a todo jeito, para ser um grandessíssimo filho da p... E essa é a única palavra que tenho para isso. Enfim, essa é a minha opinião, e eu quero saber a sua. Você acha possível separar a obra e o autor? Toca aí, Clê. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que tá chegando agora. Meu nome é Felipe Clemente e está começando mais um episódio desse já consagrado podcast do Tailgate Zone, o Zonecast. Maravilhoso que meu fôlego está voltando aos poucos e eu não estou mais engasgando nessa entrada. Então, queria dizer que estamos interrompendo a nossa série de busts, dos maiores busts das ligas, onde faltava só um episódio, pois caiu uma bomba. Eu estou com ódio absurdo de gravar esse podcast, não por conta do podcast, nem por conta de ter que falar disso, mas por conta de que caiu um ídolo pra mim, e eu estou com o coração muito partido. Então, para me ajudar a suportar esse episódio, bom dia, meu magnânimo amigo Eric Menal. Tudo bem com você? Fala, patrãozinho. Bom ver o seu fôlego voltando, né? Eu acho que a gente vai ter que mudar o horário de gravação do Spread, porque ou tu tá bebendo demais na quarta-feira e tá ficando inviável a sua voz, que é maravilhosa de qualquer jeito, claro, mas... Que delícia que vai ser esse episódio hoje, tô sentindo. Mas vai ser uma discussão interessante. Hoje é legal estarmos em três aqui, eu, você e o nosso grande amigo Henriqueta, magnânimo também, mas não tão magnânimo quanto o senhor. E vai ser uma discussão legal e a gente vai colocar alguns pingos nos is. É isso aí. Apesar dessa alegria toda nessa introdução, porque vocês me fazem sentir alegre, eu estou muito triste. Então, Henriqueta, você que já foi anunciado também pelo Eric, bom dia, tudo bem com você? Tudo bem, chefinho querido. Bom dia, Eric. É sempre um prazer estar aqui na presença magnânima, onipresente, onipotente, onisciente do nosso excelentíssimo supremo chefinho, né? É algo inigualável na história desse mundo. Mesmo num dia de um tema triste e revoltante como esse, o brilho da sapiência sua, chefinho, ilumina a todos nós. Meu Deus do céu, eu não tenho nem roupa pra começar esse podcast depois disso. Não deu certo, não. Assim, deu certo, porque vocês estão me animando, porque o assunto não é animador, é muito triste. Ai, mas beleza. Paulinha. Não deixem de nos seguir nas redes sociais. Facebook, Instagram e Twitter. No Facebook e no Instagram, Tailgate Zone, e Tailgate Zone _BR, no Twitter. Também confiram o nosso canal no YouTube, toda segunda e quarta temos os portes. Nosso programa que conta tudo o que rolou, na última semana das 4 grandes ligas americanas. É isso aí, agora toca pro episódio. Let it begin! Let it begin! Let it begin! Bom, vamos lá. Basicamente, temos uma matéria de 2016, mas que ela ressurgiu nessa semana. E é uma matéria que fala um pouco mais sobre os documentos que foram revelados das acusações que Peyton Manning teve de abuso sexual contra uma médica que era de Tennessee, na época que ele estava em Tennessee Volunteers no college. É um cara que sempre foi tido como ídolo, essa história todo mundo sabia que existia, eu sei que muitas vezes até essa história ela é levada como piada, porque parecia uma cena bizarra o que aconteceu, mas de vez esses documentos foram soltos, a gente viu um pouco mais nos detalhes o que aconteceu. E é isso, eu acho que a gente tem que expor um pouquinho isso, discutir sobre outros casos que apareceram, o que será da imagem de Peyton Manning com isso, como ele fica guardado na cabeça de nós, se a gente consegue, ao mesmo caso que a gente fala não é nenhuma comparação legal, mas se a gente consegue separar a obra do autor,
como temos que tentar fazer também Harry Potter, que foi uma obra que mudou não, mas fez muita galera por aí. E por fim, como a gente lida, pegando aquele texto do Teteu lá atrás pro Tailgate Zone, que ele falava como a gente pode fazer quando o seu time erra grosseiramente, ou o que a gente faz quando o nosso ídolo erra grosseiramente. Meninos, falei demais. Quem quiser começar a puxar um comentário, fique à vontade. Pois é, né, chefinho? Um dos quarterbacks, um dos jogadores que marcou a nossa geração aí, marcou os últimos mais de 20 anos, né? Porque desde o college ele já era uma estrela, né? E assim, um exemplo para muita gente, um modelo, né, para muita gente, um modelo de dedicação, de seriedade, de comprometimento, de superação, né? Superando a lesão que poderia ter acabado com a carreira dele. E assim, é o que você falou, é muito difícil quando os nossos ídolos se revelam pessoas desprezíveis, né? Ou ao menos pessoas que cometeram atos desprezíveis, atos completamente condenáveis, criminosos. E assim, é muito difícil separar a pessoa da obra, como você disse, e é uma discussão que quase que não tem resposta, né? Quando a gente deve separar a pessoa da obra, quando a gente não deve, quando é ok, quando não você, digamos, consumir a obra enquanto despreza a pessoa. E aí, lógico, vamos entrar um pouco mais aí na história do Peyton Manning, principalmente, né, e falar de outros casos da NFL, que infelizmente é uma liga aí repleta de casos de violência sexual. E bom, as outras ligas também tem, né? Mas às vezes dá a impressão de que a NFL é a pior delas, ou ao menos é a que a gente sabe mais. Mas assim, acho que a discussão inicial e a discussão central desse podcast, que a gente tem que pensar para a vida, é essa, é como a gente julga os atletas, como a gente avalia esses atletas, essas pessoas que no fim das contas são seres humanos, como todos nós, mas que por serem atletas famosos e muitos deles nossos ídolos, a gente coloca num pedestal como se eles estivessem numa outra categoria, numa outra espécie, né? Como se eles não fossem seres humanos, fossem uma outra coisa superior aí, sem sentimentos, sem emoções, sem falhas, sem desvios de caráter, né? E, enfim, cria toda essa complicação aí para nós, meros mortais e fãs aí, lidarmos com isso. E também, assim, para as pessoas que são vítimas desses casos, porque se é difícil você ser vítima de qualquer caso de violência contra si, imagine quando é uma pessoa famosa e poderosa, né, do outro lado. Assim, a gente nunca vai saber, na verdade, né, a gente não tá na pele dessas pessoas, mas deve ser 1000 vezes pior, né, você sofrer nas mãos de alguém poderoso. Perfeito, galera. E eu vou devagar um pouquinho, tá? Vou devagar mesmo. E piores hipóteses, vou dar um monte de trabalho pro Felipe meditar depois. Que a gente tá gravando no sábado, e essa madrugada, quando o meu querido Greg e seus 13 quilos me acordaram às 4:30 da manhã, e eu comecei a pensar que a gente tinha que gravar hoje no como a gente ia tratar esse assunto, que é um assunto complicado, me veio à cabeça 2 livros que eu li e no passado, e que realmente eu acho que criam a estrutura mental para a gente poder discutir como o público lida com esse tipo de situação. O primeiro, acho que é um livro que até já falei no Tailgate Spread em algum momento, que é o Rápido e Devagar, né, o Thinking Fast and Slow, que trata dessa coisa binária do cérebro de tomada de decisão, em como o nosso cérebro é estruturado de uma forma para tomada de decisão. Então a gente é muito binário, assim, se a gente tem algo que a gente segue, a gente tenta adequar as informações recebidas para se encaixar naquilo que a gente segue, naquilo que a gente acredita. E a gente vê isso de forma muito clara hoje em todos os segmentos do mundo, né? Principalmente quando a gente fala em política, quando a gente fala em visão do mundo, a gente vê isso de forma muito, muito clara. O outro é um livro muito massa, e eu acho que eu nunca comentei nem com o Felipe, com o Henrique também não,
que em inglês é The Righteous Mind, e existe uma tradução em português que é A Mente Moralista, acabei de ver aqui na Amazon. O título não diz o que é o livro, mas basicamente é uma discussão do porquê que ele discute por que as pessoas têm uma mente mais conservadora, uma mente mais liberal, e ele entra em bastante detalhe nessa questão psicológica. É muito interessante, por incrível que pareça, é muito interessante. Por que eu estou falando tudo isso? Porque quando a gente fala em ídolos, e quando a gente fala em pessoas que a gente tem, ou instituições que a gente segue, quando a gente fala em paixão esportiva, a gente fala em seguir uma instituição, fica muito difícil controlar o julgamento ou absorver o julgamento de uma forma que não se encaixe naquilo que a gente quer que seja o fato. Então, fugindo um pouco de esporte, a gente vê isso na política hoje, né? Então, se eu acredito no lado A, não vou nem falar no lado B, né? Vamos falar dessa forma. Todas as informações que eu recebo, eu vou interpretá-las de uma forma para encaixar e continuar acreditando que o lado B é o melhor lado. Se eu acredito no lado L, eu vou tirar da minha mente fatos do passado, porque eu acredito que o lado B seja o pior lado, então se o lado L é alternativo, eu vou adaptar essas informações de uma forma. Quando eu ponho esporte no meio disso, eu coloco paixão. E isso é uma coisa que eu já conversei muito com o Felipe no passado, em como eu consegui nos últimos anos tirar essa coisa da paixão do esporte. Não é que eu gasto muito tempo, eu invisto muito do meu tempo, eu adoro assistir meu esporte, eu adoro os times, só que eu não tenho mais aquela paixão, porque eu sempre percebi que ela ajudava a filtrar informações de uma forma incorreta. E quando a gente pega esse caso específico do Peyton Manning, é isso. Por que é um caso que saiu reportagem em 2016, saiu em 2017, voltando agora, mas por que nunca gruda? Nunca gruda porque tem, primeiro, interesses da mídia, o dinheiro e o poder dele para conseguir bloquear essas informações, mas também tem o lado do fã que não quer acreditar que um cara que ele adora, um cara que trouxe tanta alegria para ele, possa ter cometido um ato que ele cometeu. A mesma história é Kobe Bryant. Eu lembro que foi uma das minhas primeiras participações no mundo do Tailgates, quando a gente gravou a nossa mensagem que a gente achava depois do falecimento do Kobe Bryant, e eu foquei nessa coisa do caso do estupro dele de 2003, em que, como ele era um ser tão importante, principalmente para a geração de vocês, era menos para mim, porque eu acabei crescendo mais com Magic Johnson, Larry Bird, mas para vocês eu sei que é tão importante. Existe um filtro mental de querer encaixar que ele não foi julgado, ele fez coisas depois para ajudar o esporte feminino, ele criou as filhas bem. Só que a gente esquece da vida que ele destruiu lá em 2003. Então por que isso é um assunto tão interessante? Porque ele justamente traz essa coisa nossa, do ser humano, de querer encaixar os fatos dentro da nossa própria verdade. O Eric acabou dizendo tudo, porque é bem isso mesmo, né? Eu lembro que muito disso do Kobe a gente chegou também a discutir na redação e etc. E eu muitas vezes falei assim, não, mas cara, ele conseguiu dar a volta por cima. Mas o que é dar a volta por cima se ele já tinha destruído alguma coisa lá atrás? E ele não foi julgado, esse é o ponto, né? E quando a gente fala em recuperação de alguém, que é algo que eu acredito demais, normalmente quando a gente fala na vida real, o cara pagou a pena e assim, é um problema que a sociedade tem hoje que não dificulta a reabilitação dessa pessoa dentro da sociedade. O caso do Kobe não é esse, gente. O caso do Kobe é a instituição NBA, o David Stern na época, e todos os interesses atrás proibiram a punição dele. Então, ele nunca se recuperou, ele simplesmente, vamos dizer que ele se arrependeu, e aí tentou compensar de outra forma. Mas não dá para comparar o caso do Kobe com o caso de um cara que cometeu um crime, foi preso, cumpriu a pena e depois tenta se recuperar. É exatamente isso. E nesse caso todo, quando a gente tá falando agora do Peyton, vamos lá, um paralelo. Quando a gente falou do Kobe, beleza, não foi julgado, deve ter tido alguma negociação, algum acordo, alguma coisa. Isso ficou calado e nunca mais foi tocado nesse assunto. E aí ele tentou... Tudo bem, cada um limita aí também na sua mente, como o Eric comentou. E aí ele foi tentando melhorar a imagem dele, através das filhas, através de financiamento do basquete feminino, etc. Nessa história do Peyton Manning, a gente vê um negócio que dá uma reviravolta que
que você fala, realmente, ali existiu uma podridão e nem se tentou melhorar alguma coisa ou aprender com aquilo. Que é, depois que esse assunto tá em, vamos dizer assim, panos quentes, que tá tudo quietinho, que teve o acordo, que não era mais precisado ser comentado sobre essa história. No livro, que chama Manning, o Art, o pai do Peyton, do Eli e do Cooper, ele acaba falando que... minimizando o caso, né? Ele fala que o Peyton dizia que essa médica nem era tão bonita, que ele não ligava tanto pra ela, que ela saía com outros jogadores. Então, tenta minimizar tudo aquilo que aconteceu e ainda afeta muito essa médica, né? Então, é terrível, é muito terrível a história. E, assim, não só isso, né? Mas o acordo inicial, que a gente não sabe qual foi, era um acordo de todas as partes ficarem quietas e seguirem adiante, né? A gente não sabe até hoje se eles deram algum tipo de indenização à médica ou não, o que quer que tenha acontecido, mas a própria médica fala, e, bom, não tem nem o porquê duvidar disso, o acordo era que todo mundo ficaria quieto. Afinal, quem tem mais interesse em manter quieto são os próprios Manning, né? Que são... Bom, o Peyton é quem fez a cagada, né? Quem fez a merda, quem tentou abusar dela ou violar ela. E, então, assim, eles têm esse interesse. E aí, são os próprios Manning que escrevem um livro e voltam com o incidente à tona em 2000, 4 anos depois disso, né, depois do próprio incidente, né? Então, assim, e depois disso, bom, tentaram enterrar de novo, porque obviamente eles não vão ter nenhum interesse em que isso seja sabido pelo mundo, né? Mas, assim, mostra não só uma falta de arrependimento, como acho que um sentimento pior ainda, né? De você tentar difamar outra pessoa. E só para explicar um pouco aí do caso, né? A doutora, ela estava cuidando do Peyton Manning, que era jogador, né? E aí ele teria se exposto na frente dela e começado a roçar, né, nela e tentar mais coisas. E aí, na época mesmo, ele tentou, ou a família dele tentou fazer com que a universidade fosse atrás de outro jogador, tirasse os holofotes dele, dissessem que outro jogador teria sido responsável por esse ato e não o Peyton. E agora eu não lembro aqui se tem o nome exato ou não, mas teria ido atrás de um jogador negro, porque bom, seria muito mais fácil e mais aceitável para a sociedade, né, condenar um jogador negro por isso do que o Peyton Manning. Então, assim, você junta tudo, sabe? Machismo, um mau caratismo absurdo, racismo, cara, sabe, o que mais tem para se colocar nesse caso, né? É um somatório de tanta coisa ruim que é muito difícil de digerir mesmo, como você falou desde lá do início, chefinho. Foi muito complicado e a história só piora, assim, conforme você vai passando por todo... São 74 páginas esse documento, conforme você vai passando, você vai vendo cada vez pior, quando você lê a matéria, cada vez pior, e o que mais ainda me espanta, Eric, é que essa matéria ressurgiu logo após um Monday Night Football com o... Como é que você fala? O Brothercast de Eli e Peyton no Monday Night Football, e a gente falando absurdos e enaltecendo os dois, e essa história ressurge no dia seguinte. Então fica pior ainda, porque a gente fica assim, caramba, a gente tava elogiando um cara até agora, olha que sujeirada, olha como essa história só piora, como não foi tipo botar em panos quentes, quiseram ofender, e a médica não conseguiu mais nenhum trabalho em uma universidade renomada. Então, tipo, é mais bizarro ainda. Ah, não, chega, vou xingar alguém. É complexo, chefinho, é complexo, porque assim, tudo esporte, quando a gente fala de grandes estrelas, no final é entretenimento, né? Por que a gente estava discutindo de forma tão positiva os últimos
dois broadcasts dos irmãos Manning no Monday Night Football, porque é divertido pra caramba, é uma forma diferente de ver o jogo. É claro que é uma forma que a gente nos trouxe entretenimento. Então, de repente, ressuscitar uma notícia dessa nos faz, pô, será que eu tenho que parar de curtir isso? E eu tava pensando, assim, da mesma forma que tu tá chateado com isso, vamos dizer que existe uns 70% de chance de eu ter que ter essa mesma reação daqui a alguns meses, quando o Dolphins contratar o Deshaun Watson. E vai ser exatamente a mesma coisa. Porque, cara, e principalmente quando a gente fala de crime sexual, né, eu acho que isso eu já mencionei uma vez. O grande problema do crime sexual é que você não tem uma prova, a não ser que você tenha alguma gravação ou um vídeo, alguma coisa, você não tem a prova concreta. Então, por isso que a gente vê tantos acordos entre a parte poderosa, que tem o dinheiro, e a mulher que foi a vítima, porque a mulher sabe que é muito complicado ganhar na justiça, né? E é o que provavelmente vai acontecer no caso do Deshaun Watson. Provavelmente vai ter um financial settlement aí, e no fundo, isso eu comentei com um amigo meu, é complicado, eu estou falando como homem que nunca sofreu violência sexual, mas se eu estou no lugar delas, eu não julgo de forma alguma aceitar o dinheiro, porque de repente se a pessoa percebe como vítima, porra, eu não vou conseguir a justiça, pelo menos deixa eu conseguir alguma forma de compensação para eu seguir minha vida. Porque tu mesmo usou o exemplo agora que essa médica nunca mais conseguiu trabalho no ramo. Então, a podridão é tão grande na sociedade quando a gente trata de crimes sexuais e violência sexual, fora o lado psicológico eu vou chutar aqui 50% dos homens que sempre vai focar, ela quer se aproveitar de mim, ela quer se aproveitar do cara. Pega o caso Neymar, é um grande exemplo disso. Então é bem complexo isso. Só pra, né, um pouco mais dessa história do ela nunca conseguiu nada, né, no ramo, assim, porque isso é pior ainda, né? Na verdade, tô até aqui com uma matéria do Washington Post de 2016, inclusive outra coisa que a gente pode falar depois aí, são essas matérias que são todas de 2016, né, e nada depois disso. Mas na matéria do Washington Post é detalhada aqui a carreira dela depois, né? E o incidente do Peyton Manning foi em 96, né? E aí em 97 a doutora saiu da Universidade de Tennessee como parte do acordo, e dizem, ou pelo menos essa matéria do Washington Post diz que o acordo foi de $300 mil, acredita-se que foi isso, com um acordo de confidencialidade, ou seja, ninguém mais toca no assunto, né? Depois disso, como era um acordo de confidencialidade, ela chegou a ser treinadora na Universidade de Florida Southern, ela chegou a ir para as Olimpíadas de Pequim em 2000, como treinadora do time de atletismo feminino dos Estados Unidos. E aí, em 2001, ela recebeu um envelope na faculdade com cópias do livro, né, que difama ela, o livro dos Manning aí, e essas cópias também foram enviadas para o supervisor dela na faculdade, e aí sim, como o supervisor descobriu, ela foi mandada embora, e aí ela processou novamente os Manning por difamação, e ao que se sabe, esse caso foi novamente encerrado num acordo, então imagina-se que eles tenham indenizado ela de novo, né, pago ela de novo. Pelo que o Eric falou, né, infelizmente, a mulher provavelmente sabe que é muito difícil ganhar um caso contra alguém poderoso assim. Eu também nunca vou entender isso, né, de fato, por nunca estar na pele, mas dá pra imaginar o porquê que você acaba sempre preferindo um acordo e uma indenização, já que você dificilmente vai ganhar algo mais, né? Mas assim, eu tô falando tudo isso para dizer que é pior do que ocorreu, né, esse absurdo, e aí ela nunca mais teve uma carreira. Ela teve a carreira de novo depois, e eles voltaram de novo na história para acabar de novo com a vida dela, né, e enviar cópias do livro para a faculdade dela, para o supervisor dela. Então, assim, não sei mais o que dizer disso. Foi uma perseguição. E aí, ainda se fala nessa mesma matéria que em 2005, mais uma vez,
o Peyton Manning, num especial da ESPN, ou um documentário da ESPN, algo assim, falou de novo do caso, e aí novamente ela processou, e novamente esse processo foi terminado em acordo, né, em algum tipo de acordo. Então, assim, é uma perseguição repetida, é doentio, é completamente doentio. Independente do crime que foi feito antes, né? Tudo que acontece depois é tão doentio quanto, sabe? É inacreditável. Inacreditável. E aí, tem mais uma parte em cima de tudo isso, além da perseguição que você falou, Henriqueta, que é algo que me traz, acho que um papo que eu tive com o Eric, não sei se foi Tailgate Spread ou Zonecast, mas sobre, não vou usar a palavra certa, mas o sistema de apoio que existe para o cara que é o agressor. No caso, o homem. Então, assim, você pega o chefe dela na universidade na época, falando, não apoiando a história que ela contou, mas sim apoiando o Peyton Manning, falando que ela só teria feito isso porque ela era lésbica e não gostava de homens. Então, assim, cara, ele não consegue ver o absurdo que foi esse caso. Ele só fala simplesmente que ela queria acusar o cara porque ela não gostava de homens, ou tipo, é o mesmo negócio daquele, nossa, que mal amada, ou ele dormiu de calça jeans, uns negócios bizarros. Então, assim, é estrutural o negócio, é doentio e é estrutural. Eu não tenho, assim, é difícil a gente falar. A gente tá em 3 caras aqui falando de um assunto que a gente nunca sentiu na pele nada disso. E a gente já tá revoltado, cara. Só que a gente tá revoltado. Agora imagina quem sente isso na pele todo dia. Aí tu acertou assim na mosca, chefinho. É exatamente esse ponto. Pra gente é fácil discutir, né? É fácil a gente botar o fone de ouvido aqui e discutir o assunto. Servir como divã pra gente externalizar a nossa insatisfação com o caso, mas não é a nossa realidade, e esse é o ponto que pega, né? É o ponto que, assim, a gente tem visto isso nas últimas semanas de forma recorrente, seja a lei do Texas contra o aborto, seja a audiência no Congresso das meninas da ginástica contra a ação que o FBI tomou na época, o próprio FBI protegeu um predador sexual, o Larry Nassar, acho que era o nome, Larry Nassar, né, que era o nome do cara. Então, é muito complexo porque pro homem, e aí eu vou generalizar, me dá a impressão que muitas vezes a idolização ou de tipo, seu ídolo ser perfeito é mais importante, a sua realidade do seu ídolo ser perfeito é mais importante do que a justiça ser feita ou do que a coisa correta acontecer. O ser humano é doentio em relação a isso e é impressionante. E aí não é só o homem, tá? A mulher também, em muitos casos, muitas mulheres que têm essa necessidade de ter um ídolo, ter uma ídola. Você viu muitas mulheres defendendo o Neymar na época também. Muitas não é a palavra, algumas acho que é a expressão mais certa. Mas é essa necessidade do ídolo acima de tudo. E quando uma certa pessoa usa essa estrutura dentro do motto dela, do slogan dela, acima de tudo, você percebe exatamente quem ela quer atingir. Essa necessidade constante da gente ter um role model, a gente ter que idolatrar alguém, é terrível e causa esse monte de tipo de barbaridade que a gente vê. E além disso também, quando eu falei de machismo estrutural, de ser uma estrutura, né, a favor de nós homens, é o ponto de a gente não ter noção, a gente achar que tudo é normal. Tipo, o Peyton acha que o que ele fez, ele poderia fazer, que ele tá à frente disso, mas eu não vou nem falar de caras tão poderosos, eu vou falar simplesmente de um caso que eu fiquei sabendo, que o cara ofereceu um sorvete pra mulher, ela tava dentro de um vestiário feminino, ele ofereceu o sorvete, ela não queria o sorvete, aí ele achou assim, não, ela tá tímida, ele entrou no vestiário feminino e enfiou o sorvete na boca dela. Então assim, é uma falta de noção e a galera protege isso, fala assim, não, ela tava tímida mesmo, realmente ela queria o sorvete. Não, cacete,
Sabe? Então, assim, isso que tá na cabeça de que pode-se tudo, vamos fazer tudo também, é deplorável. Não é só porque o cara tem poder que ele faz. É o machismo estrutural comandando o negócio e dando permissão pra fazer qualquer coisa. Eu acho que é isso. Eu estou revoltado, porque essa história também acabei de contar e fiquei sabendo faz pouco tempo. E é bom você falar isso, porque esses casos não acontecem só com os famosos, né? Os famosos, eles talvez tenham certeza que eles estão acima da lei, né, e são super poderosos, com muita ironia nisso. Mas qualquer pessoa no mundo, bom, homens, nem sua esmagadora maioria, também acham que são mais poderosos, podem fazer o que quiser, tipo isso aí, né, o que sabem melhor, né, e sabem que a mulher não quer um sorvete, tá só tímida, e você pode entrar no vestiário feminino e enfiar o sorvete na boca dela. E depois você pode falar que isso foi só uma brincadeira, pode falar que ela estava estressada, você pode falar que, sabe, sei lá, você tem tanta desculpa no mundo, né, que é aceita pela sociedade aí no geral, e a gente espera que deixe de ser aceita completamente, né, mas acho que, pelo menos a princípio, está sendo menos aceita, pouco a pouco, mas a gente espera que um dia isso pare, mas, sabe, é tão fácil um homem dar uma desculpa, né, e isso... E pronto, e acabou, né? Foi só isso, foi um mal entendido, foi uma brincadeira, foi uma pegadinha, ele interpretou errado o sinal da mulher, sei lá, sabe? Tem tanta desculpa possível que a sociedade aceita que assim, mas do outro lado não, né? Do outro lado jamais. Então assim, é complicado. E o que vocês falaram, assim, é importante reforçar sempre, né? Que nós somos 3 homens aqui tentando falar disso e temos zero conhecimento próprio, né, sobre o assunto. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que quando tem um assunto tão sério assim no mundo, todo mundo tem que falar, sabe? Não é eu querer dizer que a minha opinião vale mais que a de uma mulher, porque não vale. Mas é importante todo mundo falar, porque só quando todo mundo fala que esse assunto vai pra frente, né, e que a gente tenta resolver isso. Claro que sempre dando mais voz e escutando quem sofre com isso no dia a dia, porque essas pessoas são as que podem mostrar o caminho, digamos assim. Mas a gente tem que falar, todo mundo tem que falar, porque quanto mais for falado, melhor. Assim, pelo menos é a minha visão, né, eu acho que nenhum assunto sobre nada que seja, sabe, racismo, machismo, xenofobia, intolerância religiosa, intolerância política, sabe, qualquer um desses extremos que são completamente danosos, qualquer um desses extremos que são completamente danosos e, bom, muitos deles criminosos, né, é sempre importante que todos os lados falem, porque é assim que você chega num caminho melhor. Né? E sempre escutando quem sofre, porque essas pessoas são as mais importantes sempre. Perfeito, Henriqueta, porque o ponto né, você pega o tema do racismo, se a gente não externalizar o quão errado está o racismo nunca acaba, porque a gente como homem branco não passa por isso, e se a gente não se importar, simplesmente a situação vai continuar. Se a gente como homem não se importar com a violência sexual, ele nunca vai acabar, porque simplesmente, de novo, a maioria que está no poder, pelo menos poder político, poder board de empresas, são homens, né? Homens brancos. Então, essa necessidade da gente ter essas discussões que a gente está tendo hoje, ela é essencial, e não vou nem elogiar mais o Chefinha, porque é um assunto sério, mas é legal que o Felipe nos dá a plataforma e disponibiliza essa plataforma para todo mundo, para a gente poder realmente trazer esses assuntos que têm uma viés com o esporte, tem uma relação com o esporte, porque é o objetivo do canal, mas por outro lado é algo muito maior do que isso, né? O que fica para mim, assim, de parte final tem que matar o cara que criou o modelo de desculpa quando a gente fala em crime sexual na área. Eu sinto muito que ela se sentiu assediada, ou eu sinto muito que ela se sentiu ofendida.
tem que achar quem foi esse cara e dar uma surra de havaiana na orelha, cara. Eric, só pra completar isso aí, né? Porque esse tipo de desculpa, ele também não é só pro assédio, abuso e violência sexual, né? Ele acaba sendo usado pra qualquer coisa. Desculpa se eu ofendi alguém. Desculpa se alguém se incomodou com isso. Desculpa se nada, se porra nenhuma. Desculpa se você sentiu alguma coisa, tá colocando a culpa no outro, na verdade, né? É tipo, você tem um problema e você se incomodou, então foi mal aí, viu? Perfeito, não, cara, perfeito. o erro é teu que cometeu. Você tá pedindo desculpa, não é o outro que tá errado. E tem mais aí também, só pra, tipo, meio que acrescentar e também fechar isso de que vocês falaram, né? O Eric comentou sobre diretores de empresa, só tem homens brancos. Dá pra acrescentar mais aí ainda, se a gente quiser colocar mais um assunto, só que a gente não vai conseguir discutir hoje, mas homens brancos e héteros. Então a gente tem mais um problema aí. O famoso Perfeito, WASP, chefinho. né? O famoso Perfeito. WASP. E além disso, também o que a Henriqueta falou, né? Da gente começar a ouvir mais. Já dizia minha mãe quando era pequeno, a gente tem 2 ouvidos e uma boca. Então é pra gente ouvir mais e falar menos. E pra complementar, porque, lógico, o Fernandão não tá aqui, né? Então tem aquele pensador maravilhoso nosso. Mas sobre a desculpa que o Henriqueta falou, é melhor a gente pensar um pouquinho antes e não pedir desculpa, né? Porque é aquela famosa frase. Só existem 2 coisas que não dá pra voltar atrás, né? Uma palavra maldita é igual a flecha, uma vez lançado e atingido, o alvo marcará para sempre. Então, assim, vale a pena a gente refletir um pouco, um pouco mais de empatia e a gente perceber o que o outro pode sentir, sabe? Aquilo pode me doer um dia, putz, não vou fazer. Então, antes de ter que pedir desculpa, pensa um pouco antes. Acho que é por aí. Rapazes, assim, não consigo separar a obra de autor. Então, pra mim, é mais um que só entra na minha lista de... que infelizmente eu comprei camisa. Infelizmente, um dia eu falei muito. E eu elogiei muito. Sei lá. Ficou complicado pra mim. Eu sou quase igual você nisso aí. Eu, no geral, também nunca consigo... Não tem exceções, mas no geral também não consigo separar a obra de autor. Acho que você até falou do Harry Potter no início, né? E esse eu ia até citar no fim, porque pra mim se encaixa num sentido diferente, porque o Harry Potter, o mundo de Harry Potter, ele existe a parte da J.K. Rowling, né? E assim, como uma mente tão preconceituosa, tão racista, tão extremista, conseguiu criar um mundo tão inclusivo e que passa tantas boas lições para as crianças e jovens que leram, isso aí eu nunca vou entender. Mas eu consigo ver no mundo de Harry Potter algo que existe agora, né? Hoje em dia existe lá, independente da autora. Então, para mim, isso está separado. Mas em relação a jogadores, é muito difícil, né? Porque é o próprio jogador que está ali fazendo a obra dele, né? Não é um personagem como Harry Potter. Então, isso é que me incomoda muito. Mesma coisa com músicos, atores. Por exemplo, eu nunca gostei de Michael Jackson, então pra mim é muito mais fácil, mas eu não conseguiria ouvir uma música do Michael Jackson mais sem pensar na pessoa. E por aí vai. Esse é só o primeiro exemplo que me veio à mente. Mas eu acho que nesses casos de atores, cantores, músicos e jogadores, vai ser sempre a própria pessoa, o próprio autor ali, o próprio criminoso, né, que vai estar ali fazendo a obra dele. E aí é muito difícil separar realmente. De novo, eu sei que eu já usei esse termo bastante hoje, mas realmente é complexo. Porque é legal esse exemplo do Michael Jackson que o Henriqueta deu, porque, tipo, a minha geração, ele era literalmente o rei do pop, né? Ele era, e a gente tem que lembrar que na minha época era poucas fontes de informação, então todo mundo gostava da mesma coisa. E cresci ouvindo ele, e realmente, depois aprendendo sobre o histórico dele, te faz questionar um pouco as coisas, mas quando toca uma música, aparece uma música na playlist Spotify, eu ouço a música, eu consigo dividir as coisas entre a obra que ele criou e quem ele era como pessoa. Eu
eu pelo menos vejo dessa forma, né? Nem sempre é a forma mais correta, mas porque significou algo para mim. E essa é a parte difícil do atleta, né? Porque não é só o atleta. É o atleta que faz parte do time com o qual você tem um relacionamento de muito longo prazo, né? Então, é o exemplo que eu dei. Eu não sei o que vai ser a minha reação a partir do ano que vem com Deshaun, massagista Watson, como quarterback do Dolphins. Realmente eu não sei. Eu não sei como eu vou lidar com isso. E é importante a gente admitir essa dificuldade. É só isso mesmo. A gente não é perfeito, a gente... assim, um dos pontos quando eu peguei a reportagem do Peyton Manning cara, eu era muito irresponsável com 19 anos. Eu nunca fiz nada nem parecido, nem de longe com o que ele fez, mas eu era irresponsável em outras formas. E eu errei muito de outras formas. E a maturidade ajudou a observar esses erros do passado e a não fazê-los nunca mais. O que pega para mim no caso do Peyton, primeiro, é algo injustificável que ele fez, mas na pior das hipóteses ele teria que ter admitido, teria que ter, não é só o acerto financeiro que acerta a parte de justiça disso, né? Teria que ter nunca mais falado sobre o assunto do ponto de vista de tentar prejudicar essa mulher novamente e tentar realmente corrigir os erros do passado. Tanto que eu critico o Kobe, pelo menos nesse ponto, só nesse ponto, que é o tentar corrigir o que ele fez, mesmo que ele não foi julgado por isso ele fez. E é isso, a gente é complexo, a gente erra, essas pessoas que estão no spotlight é bem mais complicado, criações diferentes, obrigações diferentes, e aí a gente como espectador de tudo isso, né, a gente escolhe o que a gente quer consumir de entretenimento e a gente escolhe o julgamento que a gente quer fazer, de acordo com os nossos valores, mas é basicamente isso. Pois é. Eu ainda fico revoltado, eu fiquei, não vou dizer que surpreso, que do caso eu sabia, eu só não sabia nesses detalhes que ressurgiram durante essa semana, e é isso. Vamos trazer umas dicas, não são nada alto astral, mas é pra gente refletir mais um pouco também. Dicas legais, dicas sensacionais. Bom, rapaziada, hoje tem caminhão de dicas. Dicas para pensar, dicas para... Voltamos com livros, olha só que beleza, teremos 2 livros aí, e alguns filmes e séries e etc. Então, muita coisa. Mas dá para você aproveitar aí, vai pegando aos poucos, vai se informando, vai aprendendo um pouco, o que é importante. Eric, começando com você, tem livro, tem filme, tem tudo, né? Pois tô parecendo aqueles infomercials que passam tipo às 3:30 da manhã no TV a cabo, né? Cheio de produto para oferecer. Mas só lembrando os 2 livros que eu mencionei no início, que são livros antigos, mas que são bem relevantes e bem interessantes. Os 2 já tem em português, tá? Então, o primeiro é o Rápido e Devagar, o Thinking Fast and Slow, do Daniel Kahneman, que é longo, mas é espetacular, é maravilhoso, se você quer entender como funciona, por que você enxerga o mundo da forma que você enxerga, como é que o seu cérebro reage, esse é o livro, ele é muito legal e é fácil de entender, tá? Essa é a parte legal. O outro é A Mente Moralista, e pelo que eu tô vendo aqui nos sites da Amazon americana está bem baratinho, porque também é um livro um pouco mais antigo, e ele traz uma visão muito massa, um detalhamento de como os diferentes seres humanos reagem a diferentes coisas, como religião, como política, como confrontos sociais. Então, é bem interessante, de novo, na questão de por que a gente se incomoda com esses assuntos, por que as pessoas reagem de formas diferentes a esses assuntos de assédio sexual e afins. E filme, até o Henriqueta trouxe, você, Felipe, e o Henriqueta trouxeram aqui para discussão entre a gente, e aí a minha responsabilidade de falar é o famoso Bombshell, que retrata um escândalo de assédio sexual na Fox News, em que a Charlize Theron tá a cara da Megyn Kelly, né, teve um trabalho de maquiagem incrível ali, que ela ficou muito parecida com a Megyn Kelly mesmo, que é uma jornalista eu não gosto do estilo dela, até porque Fox News, né, não é muito a minha praia, mas a história, o que ela sofreu lá, retrata bem, esse filme retrata muito bem, a Nicole Kidman tá excelente no filme, acho que até ela concorreu ao Oscar, ou ganhou o Oscar como atriz coadjuvante, alguma coisa no sentido. E em português é O Escândalo.
É um bom filme mesmo. Henriqueta, e você? O que temos aí? Na esteira do escândalo, né? Desse tema de filmes, tem um outro filme muito bom que concorreu e ganhou o Oscar de melhor filme, que é o Spotlight, Segredos Revelados, que é de 2015, ganhou o Oscar de 2016, que conta a história da Igreja Católica encobrindo todos os inúmeros casos de abusos de menores, né, cometidos por padres, principalmente em Boston. Mas, no fim das contas, se descobriu que, bom, isso aí ocorre nos Estados Unidos inteiro e no mundo inteiro. Mas o filme foca nesse escândalo de Boston, que era quase que uma máfia de padres, dá pra dizer isso, porque era um absurdo, abusando sexualmente de crianças, muitos coroinhas, né, e, enfim, crianças envolvidas com a igreja. Então também é um filme bem pesado, mas muito bom, muito bem feito, tanto que ganhou o Oscar. Vale muito a pena também assistir. Vale a pena mesmo, vale muito a pena. Bom, eu vou com 2 repetecos também aqui, que eu acho que vale a pena, sobre os casos. Então a gente tem aí o Atleta A, que a gente já comentou, que é o julgamento lá envolvendo os crimes de abuso sexual também com o time de ginástica americano. Time olímpico de ginástica olímpica americana. Vale muito a pena também assistir, aprender um pouco com tudo que aconteceu. E o outro é uma série da Apple TV Plus, que é o The Morning Show. Eu já comentei sobre ela aqui um tempo atrás. Tem que tomar muito cuidado com os gatilhos que ela pode causar. Mas também conta casos de... vamos dizer assim, sistemáticos casos de abuso sexual dentro de uma emissora situada em Nova York. Então, assistam. Também dá para aprender bastante. Excelentes atuações de Jennifer Aniston. Também ótima atuação da Reese Witherspoon. E também tem o cara, que eu nunca lembro o nome dele, mas é o Michael Scott. Que também é o abusador ali, é o criminoso, vamos dizer assim. E também tem uma ótima atuação. O Steve Carell. Steve Carell. Agora eu lembrei, na hora que você puxou eu lembrei. Mas é o eterno Michael Scott. Que também, o Michael Scott também no The Office também é um cara ótimo. É assédio total. Com todos, na firma, no caso. How long is this gonna take? E é isso, rapazes. Apesar do assunto, foi muito bom estar com vocês, foi muito bom conversar com vocês e foi maravilhoso o acolhimento que vocês me deram nesse momento que eu estou triste. Só que eu estou triste por perder um ídolo. Imagina o que esse ídolo não fez com a pessoa. E essa pessoa que foi assediada, essa sim está muito mais triste. Mas é isso. Valeu pra vocês, grande beijo e a gente se vê numa próxima. Valeu, galera. Grande abraço e até a próxima. Valeu, meu querido chefinho. Sempre bom estar aqui com vocês. Até a próxima e vamos em frente, que é difícil, né? É isso aí. Grande beijo a todos. Se puderem, continuem em casa, tomem vacina, tudo mais que a gente sempre fala. Fora Bolsonaro já, que também é o nosso cupom de desconto na Mr. Varsity. E a gente se vê na semana que vem.